JB prepara concursos. Conteúdo vale mais. Lei 9.503 de 97. Código de Trânsito Brasileiro. Crimes de trânsito. Artigos 307 a 312. Crimes. Artigo 307. Violação da suspensão ou da proibição do direito de dirigir. 308. Racha. 309. Direção sem CNH. Artigo 310. Entregar direção à pessoa não habilitada. Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível. E artigo 312. Inovar artificiosamente em acidente. Artigo 307. Violação da suspensão ou da proibição. Crime próprio. Suspensão. Prazo de 2 meses a 5 anos. Artigo 307. Violar a suspensão, quando já tem CNH, ou a proibição, quando não tem CNH, de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Sujeito ativo é a pessoa que estiver com a CNH vencida ou suspensa. Crime próprio. Sujeito passivo, o Estado e a coletividade. O tipo penal é especial em relação ao crime de desobediência previsto no artigo 330 do CP. O delito pode ocorrer em qualquer lugar. A consumação acontece com o ato de dirigir. Crime próprio, formal, doloso, comissivo, instantâneo, admite tentativa. Parágrafo único do artigo 307. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Artigo 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 a 5 anos. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em 48 horas, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Crime do artigo 308. Participação em competição não autorizada. Crime de perigo concreto. Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Sujeito ativo é qualquer pessoa, crime comum. Sujeito passivo é a coletividade. Local da prática da conduta é a via pública. Crime de perigo concreto, pois gerando perigo de dano. Motorista não habilitado. Neste caso, ocorre concurso material com o crime do artigo 309 do CTB. Crime de concurso necessário. O promotor do evento responde como partícipe. O delito se consuma com a efetiva participação do agente na corrida. Crime comum, formal, doloso, comissivo, instantâneo, de concurso necessário, de perigo concreto, admite tentativa. Qualificadora, racha com lesão corporal com culpa. Parágrafo 1º. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Qualificadora, racha com morte, morte com culpa. Parágrafo 2º. Se da prática do crime previsto no caput resultar a morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Dolo eventual. Se 2 ou mais motoristas disputam corrida em via pública em alta velocidade e causa morte. Artigo 288 do CP. Associação criminosa em concurso material com o artigo 308 do CTB. Se 3 ou mais pessoas com frequência realizam racha ou outras disputas não autorizadas. Código Penal. Crime de associação criminosa. Artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena: reclusão de 1 a 3 anos. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Artigo 309 do CTB. Crime de direção de veículos sem permissão ou autorização. Crime de perigo concreto. Artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, perigo concreto. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Sujeito ativo é qualquer pessoa, crime comum. Sujeito passivo é a coletividade. Via pública, local da prática da conduta. Crime de perigo concreto, gerando perigo de dano. CNH vencida não configura crime, é fato atípico. A consumação ocorre com o efetivo ato de dirigir mais o perigo concreto.
crime formal, comum, doloso, comissivo, instantâneo, de perigo concreto, admite tentativa. Estado de necessidade: dirigir sem CNH, dirigir com CNH falsa. Estado de necessidade exclui o crime do artigo 309. Dirigir sem a CNH é infração administrativa. Dirigir veículo gerando perigo de dano com CNH falsa responde pelo 309 do CTB em concurso material com o artigo 304 do Código Penal, uso de documento falso. Absorção do crime do artigo 309 do CTB. Aplica-se a agravante genérica do artigo 298, inciso 3º do CTB. O crime do artigo 309 do CTB é absorvido pelos crimes do CTB 306, embriaguez ao volante, do artigo 308, participação em competição não autorizada ou racha, e do artigo 311, excesso de velocidade. Código Penal, exclusão de ilicitude, artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Homicídio culposo e lesão corporal culposa sem habilitação. Aplicação da causa de aumento de pena do artigo 302, parágrafo 1º, inciso 1, e artigo 303, parágrafo 1º. Artigo 310 do CTB. Entrega de veículo à pessoa não habilitada. Artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Sujeito ativo é qualquer pessoa. Crime comum. Sujeito passivo é a coletividade. O delito pode ocorrer em qualquer lugar. A consumação acontece no momento em que o agente permite, confia ou entrega o veículo à pessoa. Crime comum, formal, doloso, comissivo, instantâneo, de perigo abstrato, admite tentativa. Crime do artigo 311 do CTB, excesso de velocidade em determinados locais. Crime de perigo concreto. Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa são as penas. Absorção. O crime do artigo 311 resta absorvido pelos crimes
de homicídio culposo, artigo 302, e lesão corporal culposa, artigo 303. Sujeito ativo é qualquer pessoa, crime comum. Sujeito passivo é a coletividade, crime de perigo concreto, gerando perigo de dano. Local da prática da conduta, próximo à escola, hospital, estação de passageiros, logradouros estreitos, lugar com grande movimentação ou concentração de pessoas. O delito se consuma com o tráfego do veículo. Crime comum, formal, doloso, comissivo, instantâneo, de perigo concreto, admite tentativa. Artigo 312 do CTB. Crime de fraude em procedimento apuratório. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisas ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou juiz. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Aplicação do disposto no artigo, parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. Sujeito ativo é qualquer pessoa, crime comum. Sujeito passivo é a coletividade. O tipo penal exige um especial fim de agir, induzir a erro. O delito pode ocorrer em qualquer lugar. A consumação ocorre com a efetiva alteração do lugar, da coisa ou da pessoa, mais o fim de induzir a erro. Crime comum, formal, doloso, comissivo, instantâneo, admite tentativa. Autonomia do crime do artigo 312 do CTB. Se houver homicídio culposo, artigo 302, e em seguida modificação do local do crime, responde pelo homicídio culposo em concurso material com o crime de fraude no procedimento apuratório do artigo 312 do CTB. Para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades: trabalhos aos fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Crime, pena, G-CRIM e sursis processual. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Pena: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Não é possível GCRIM, não pode sursis processual. Parágrafo 1º do artigo 302. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente não possui permissão para dirigir ou CNH, praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada, deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Penas: detenção de 3 a 6 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Não é possível GCRIM e não é possível sursis processual. Artigo 302, parágrafo 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Penas: reclusão de 5 a 8 anos e suspensão da proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Não é possível GCRIM, também não é possível sursis processual. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. É possível a aplicação do GCRIM, é possível sursis processual. Artigo 303, parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Penas: detenção de 1 ano a 3 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Não é possível aplicação do GCRIM, mas é possível sursis processual. Artigo 303, parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Não é possível aplicação do GCRIM e também não é possível sursis processual. Artigo 304. Omissão de socorro. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. É possível aplicação do GCRIM e é possível sursis processual. Artigo 305. Fuga do local do acidente. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. É possível GCRIM e é possível sursis processual. Artigo 306. Embriaguez ao volante. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Não é possível G-crime, mas é possível sursis processual. Artigo 307. Violação da suspensão ou proibição imposta. E o parágrafo único. Omissão de entrega da permissão ou da habilitação. Penas: reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. É possível G-crime e é possível sursis processual. Artigo 308. Participação em competição não autorizada. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Não é possível G-crime, mas é possível sursis processual. Parágrafo 1º. Participação em competição não autorizada com lesão corporal culposa. Reclusão de 3 a 6 anos é a pena. Não é possível G-crime, também não é possível sursis processual. Parágrafo 2º. Participação em competição não autorizada com morte culposa. Pena: reclusão de 5 a 10 anos. Não é possível G-crime, não é possível sursis processual. Artigo 309. Direção de veículo sem permissão ou habilitação. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Pode G-crime, pode sursis processual. Artigo 310. Entrega de veículo à pessoa não habilitada. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. É possível G-crime, pode sursis processual. Artigo 311. Excesso de velocidade em determinados locais. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. É possível G-crime, é possível sursis processual. Artigo 312. Fraude no procedimento apuratório. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. É possível aplicação do G-crime e é possível sursis processual. Juízo comum, G-crime e sursis processual. Juízo comum: crimes dos artigos 302, 302, parágrafo 1º, 302, parágrafo 3º, 303, parágrafo 1º, 303, parágrafo 2º, artigo 306, 308, 308, parágrafo 1º e artigo 308, parágrafo 2º. G-crime: artigos 303, 304, 305, 307, 309, artigo 310, 311 e artigo 312. Sursis processual: é possível no artigo 303, 303, parágrafo 1º, artigo 304, 305, 306, 307, 308, artigo 309, 310, 311 e artigo 312. Lei 9.099 de 95, G-crime e sursis. Artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine
pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Artigo 77 do Código Penal.